Bom, acho que a essa altura do campeonato, você também sabe que fazer operações intradiárias através do price action, da análise técnica, é uma das melhores maneiras de operarmos no mercado financeiro. E se você puder dominar essa ferramenta, esse fenômeno, essa forma de operar, você não só irá se diferenciar da maioria dos outros trades, principalmente aqueles trades que estão com a tela lotada de indicadores que praticamente não dá para ver o gráfico, mas também você pode aumentar suas probabilidades de se tornar um trade consistente. E é por isso que nesse vídeo eu vou fazer questão, vou dar o meu máximo para te mostrar um processo que eu descreveria como simples, um processo de 3 etapas que pode transformar, acredito que para você também, transformar o price action em uma coisa mais simples, em uma coisa que você não precisa sugar até o seu último neurônio para tentar fazer alguns lucros diários. Maravilha? Quando as 3 etapas estiverem coerentes, primeira, segunda e terceira, entraremos em uma operação de forma bem objetiva e sem exagero, tá? Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta e vamos lá e mergulhar em mais um vídeo. Bom, primeiro, para aqueles que são novos, agora nós vamos falar sobre price action, a ação do preço. Aquela movimentação gostosa de barra para cima, para baixo, barras vermelhas, barras verdes. Confesso que tem muitos detalhes, mas se você souber organizar esses detalhes de forma linear, fica um processo simples. As operações acontecem com base no que você vê no gráfico, naquilo que você está olhando. A oscilação do preço, né? Oscila R$10, 9, 9,50, 10,50, aquela oscilação. Nós vamos usar essa oscilação para entrar em boas operações. Nós vamos analisar, digamos que o histórico dessa oscilação. Nós vamos pegar essas informações que estão no gráfico e vamos encontrar pontos que nos dão uma probabilidade maior de entrar em uma operação lucrativa. Eu estou falando das referências que o preço deixou anteriormente como tendências. O mercado estava tendendo para algum lado, ele respeitou ou não umas regiões de valor como suporte e resistência para a gente identificar essas excelentes regiões. Vamos usar a oferta e demanda, nós vamos usar as configurações que o preço está nos dando, basta enxergarmos. E a partir do momento que aprendermos a enxergar essas informações valiosíssimas, é onde a chave vira. Vamos lá, o que você vê na sua tela agora é o processo de 3 etapas. E é o processo que eu utilizo para todas as minhas operações intradiárias, sem exceção. E se você adotar esse processo de 3 etapas, a primeira coisa que você fará é evitar que você entre em operações aleatórias, por conta da ansiedade ou sei lá, qualquer outro fator. Inclusive, esse é um dos fatores que fazem uma tonelada de iniciantes perderem muito dinheiro e ficarem frustrados e etc. É necessário uma preparação para entrar em uma operação e essa é a minha preparação de 3 etapas. A primeira coisa que eu faço é identifico a tendência do momento e identifico os níveis de estrutura desse determinado ativo. Se você identifica a tendência desse ativo, identifica os níveis de estrutura desse ativo, você corre menos risco de entrar em uma contratendência muito forte e tomar um prejuízo muito grande. Para você entender melhor do que eu estou falando, vamos ver aqui alguns exemplos de como é identificar essa tendência e os níveis de estrutura. Vamos lá. Nesse momento estou no gráfico do mini índice brasileiro, no gráfico de 15 minutos. Peguei uma situação aqui que acho que muitas pessoas vão falar, não vão conseguir enxergar a tendência por ser uma situação um pouco atípica. E eu estou tentando trazer situações reais que acontecem diariamente, que são situações assim confusas. Perceba esse gráfico, né? Tá um gráfico confuso, sei lá, você olha assim a primeira instância, nossa, isso está consolidado, e aí você fica um pouco confuso, e é assim a realidade. Então eu vou trazer situações teoricamente confusas. Maravilha? Vamos lá. Se eu perguntasse para você qual é a tendência do mercado, o que o mercado está tendendo a fazer nas próximas situações, o que você me diria? Vejamos o seguinte, anteriormente o preço vinha de um movimento de alta, né? Ele fez isso daqui e deu uma pequena retomada. Se você já assistiu o vídeo sobre tendências, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que eu gravei recentemente, você vai saber identificar exatamente essa tendência. O preço fez isso daqui e aqui
deixou uma região de fundo. Para a tendência continuar para cima, ele precisa romper esse topo. E foi o que ele fez nessa barra. Então aqui para cá, ó, observe, foi mais uma pernada de alta. Aqui deixou mais uma região de topo. E aqui nós tínhamos o fundo. Se o preço romper esse fundo aqui, significa que a tendência de alta não está tão forte quanto parece, ou possivelmente o preço vai acumular ou vai reverter a tendência de alta. Aqui ele desceu, tentou romper esse topo aqui, certo? Até o momento não conseguiu. Ele desceu e observe só, essa barra aqui, ela já fechou abaixo desse fundo, que daqui para aqui já era uma pernada de alta. Era um nível de oscilação principal, toda essa pernada de alta aqui. O preço ele não conseguiu romper, então temos um sinal. A tendência de alta ela não está forte. Nós devemos procurar enxergar a situação como um todo, não só o que está acontecendo aqui agora, nessas barras. Então o que aconteceu aqui? O preço tentou mais uma vez com 3 barras fortes de alta romper o topo para continuar a tendência, só que falhou drasticamente e ele acabou fazendo aqui uma espécie de topo duplo. Se você pegar aqui, ó, nós temos uma pernada, 2 pernadas. O preço retomou, fez um fundo mais baixo, voltou e fez esse topo aqui, ó. Topo 1, topo 2. E aqui foi o fundo. Esse padrão de topo duplo é um padrão gráfico que identifica uma reversão. Em seguida, o preço deixou novamente um topo mais baixo do topo duplo, aqui seria o topo 3, e rompeu o fundo. Aqui nós identificamos não só a tendência, como um nível de estrutura. Aqui foi uma pernada, aqui foi outra pernada. O preço ele fez isso daqui. Esse nível de estrutura aqui representa tendência de baixa. Na prática, foi isso que aconteceu. Então, o Price Action, a movimentação do preço, ela nos mostra que a tendência de alta foi fraquejada, não há uma probabilidade alta de continuar rompendo para cima, porque o preço já negou, já deixou o padrão gráfico de reversão. E a força agora, se você observar a pressão do movimento, as barras e os níveis de rompimento estão sinalizando uma força para baixo, uma força vendedora. O preço está rompendo os fundos. Nós temos várias micropernadas aqui. Porém, como eu falei no vídeo mais focado sobre tendência, que está aqui na descrição, a nível de oscilação principal, nós temos isto daqui. E observe que vão ser os níveis de oscilações principais que vai nos fazer enxergar uma tendência. Pegando dessa pernada para cá, que foi o rompimento desse fundo, ele retomou aqui, fazendo uma outra pernada e agora rompeu o fundo. Se você observar, temos isso daqui, ó. Temos uma estrutura de baixa. Então, o primeiro passo para entrar em uma operação de venda aqui, ele foi concluído. Identificamos a tendência e identificamos o nível de estrutura. Ok, com o primeiro passo completo, nós vamos para o segundo passo, que é preparar e projetar. Como assim preparar e projetar? Já sabemos que o preço formou níveis de estrutura para baixo, possivelmente está iniciando a tendência de baixo, já deu uns sinais muito fortes, então vamos preparar aqui. Como eu preparo? Se você sabe identificar um padrão gráfico, o topo duplo, que nós já falamos várias vezes nos vídeos anteriores, você sabe que para nós operarmos o topo duplo, é tipo assim, ó, existe o topo, concorda? Quando ele romper aqui o fundo, essa pontinha do topo duplo, para uma operação mais cautelosa, é interessante que aguardemos aqui ele retomar e entramos em uma operação aqui. Quando o contexto bater, concorda? Então aqui nós entramos em uma operação de venda. O contexto ele bate, olha só, demonstrou pressão vendedora, o preço está demonstrando situações onde representa uma forte tendência de baixa, o início de uma forte tendência de baixa, nível de estrutura tá legal, então maravilha. O preço ele fez isso daqui, concorda mais uma vez, fez isso daqui e fez isso daqui. Opa, olha só, topo duplo, né? Temos aqui a linha de... Temos aqui o fundo, a linha de pescoço está mais ou menos aqui. Então eu vou apagar tudo isso daqui e vou fazer bonitinho.
A linha de pescoço é essa daqui. Até esse momento, temos essa informação aqui, ó. O preço voltou aqui na linha de pescoço e observe, está nos demonstrando alguns sinais aqui de que respeitou a linha de pescoço, respeitou o padrão gráfico. Ele não chegou aqui simplesmente, ó, e subiu direto. Ele respeitou o padrão gráfico. Então, preparamos aqui a situação e agora vamos projetar. Projetar o quê? Projetar um possível alvo, projetar os pontos de stop. Aqui nós temos um topo. Entrando em uma operação aqui, um alvo um pouco mais seguro é a partir desse topo. O preço ele pode trabalhar aqui, ó, bastante nessa região, mas se por acaso o preço vir romper esse topo aqui, é provável que essa operação talvez não vá lá acionar o nosso alvo logo na primeira instância. Talvez o preço vá ficar aqui acumulado, vá ficar lateralizado nessa região. E aí nós procuramos operar uma lateralização, ao invés desse padrão gráfico aqui bem interessante. Certo? Então já preparei aqui uma operação. Ponto de entrada, ó, já poderia ser nessa barra aqui. Ele chegou aqui, deu esse topinho, voltou mais uma vez, deixou uma boa barra de sinal aqui, ó. Então meu ponto de entrada poderia ser aqui, certo? Ou poderia ser nessa barra aqui também, ó, uma boa barra de baixa com fechamento demonstrando uma certa força. Então o que eu quero fazer aqui agora? Entrando na operação aqui, o meu stop pode ser um stop técnico um pouquinho maior, que vai ser nesse nível aqui. O meu stop, ele pode ser um stop um pouco mais arrojado, que vai ser aqui acima desse topo. Lembrando que, se eu coloco um stop aqui acima desse topo, eu estou optando por entrar em uma operação onde eu corro um risco financeiro menor, porém com uma probabilidade maior de acionar o meu stop e eu sair da operação perdendo, tá? Então você pode optar por colocar um stop financeiro aqui em cima, que ainda é um stop que tem um certo nível de proteção, porém um stop com um nível de proteção maior, técnico, seria aqui acima, né? Acima desse topo aqui. E o seu alvo? Você pode definir alvos baseado nos fundos anteriores. Por exemplo, o preço começou uma forte tendência aqui, ó. Então você pode definir um alvo aqui embaixo, aqui ele deu uma pequena recuada, deixou um fundinho para depois continuar. Você pode definir um alvo aqui, são alvos que vale dar um retorno interessante, colocando o seu stop aqui, vale dar um retorno bem interessante para a sua operação e é uma operação planejada. Maravilha? Segundo passo, concluído, preparei e projetei. Projetei meu stop, meus pontos de stop e projetei meu ponto de alvo ou meus pontos de alvo. Você pode sair primeiro o alvo aqui, depois sair com a operação total aqui, né? Dividir em metade e metade, seja lá como você queira gerenciar a sua operação, que o vídeo agora não é focado em gerenciamento. E agora o nosso terceiro passo, que não muito menos importante do que o primeiro e segundo, é entrar na operação. Porque eu fiz questão de colocar esse terceiro passo. Ora só, é óbvio que se eu já preparei eu vou agir, cara, mas pelo amor de Deus, não é muito óbvio assim, não é fácil. Porque eu sei como é você ficar inseguro para entrar em uma operação. Seu dedo treme, você vai clicar no botão de comprar ou vender e dá uma dor de barriga, você vai pro banheiro fazer cocô e solta até o pulmão dentro da privada. O nervosismo, ele desencadeia reações bizarras. Então, se você tiver regras objetivas a serem seguidas, tenha em mente que você tem que ser uma pessoa disciplinada. Então bateu o primeiro, segundo, terceiro, pau, entrou. Tenta imaginar que você está seguindo ordens e você tem que seguir essas ordens. As ordens são suas, você tem que seguir essas ordens. Então bateu, pau, siga as ordens, haja, entre na operação. E olha só aqui, entramos na operação, né? Nós poderíamos ter entrado aqui nessa barra, mas só que, digamos que você não entrou na operação aqui, de repente chegou tarde, chegou uns 20, 30 minutos depois, você entrou na operação aqui. Agora, vamos tentar acompanhar esse mercado. Opa, olha só, o dia já iniciou aqui embaixo. Então o dia já iniciou com uma operação muito boa a seu favor. Muito, muito boa a seu favor. E olha só aqui, ó, mais uma barra, dando continuidade. Opa, olha só isso daqui.
mais outra barra deliciosíssima, demonstrando muita força, demonstrando que está respeitando toda a movimentação. Recuou um pouquinho, mais uma barra aqui tentando fazer uma pequena correção dessa movimentação. Opa, maravilhosa, ó. Aqui acionou o seu primeiro alvo se você tivesse deixado aqui. Fez uma pequena correção, voltou e pau. Aqui mais uma vez, se você deixa o seu alvo aqui, ele teria acionado. Uma operação muito bem trabalhada, uma operação muito bem pensada. Não identificamos coisas subjetivas, coisas que, talvez isso. Não, é tudo objetivo. Coisas que você pode colocar no papel e você definir como regras. Eu sei que algumas pessoas podem chegar e falar, eu fiquei confuso na hora que você marcou aqui os topos. Você marcou assim, por que você não marcou assim? Por que você não marcou assim? Temos regras objetivas. Já fizemos um vídeo de 40 e pouquinhos minutos, 40 e alguns minutos, explicando como você operar uma tendência, como identificar o mercado em tendência de forma bem objetiva. E lá, que esse vídeo que está na descrição, você vai identificar que o mercado deu uma pernada aqui, um nível de oscilação principal. Se ele não romper o topo da pernada, não temos mais uma outra pernada. Temos aqui, o mercado rompeu, então deu outra pernada. Daqui para aqui é um nível de oscilação principal, do início da pernada até o rompimento do topo anterior. O mercado fez o pullback, fez o recuo. Se ele romper aqui, temos uma nova pernada. Se ao invés de romper o topo, ele romper o fundo, nós temos agora um nível de oscilação principal na contratendência, ou seja, não é mais a tendência anteriormente, agora é uma tendência nova que possivelmente pode iniciar, ou pode iniciar uma nova tendência, ou o mercado ele pode ficar consolidado. Mas aqui ele fez o seguinte, ó, pegou daqui e rompeu o fundo, então essa pernada aqui de baixa, ele é um nível de oscilação principal para baixo, não é mais para cima como o mercado estava antes. Tá? Então aqui nós observamos os padrões gráficos, observamos as estruturas, identificamos a tendência, preparamos e projetamos os nossos alvos e stop e entramos na operação. E uma operação linda, digna de uma boa lição, digna de um bom vídeo. E digno também do seu like, e se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Moleque, gostou, né? Então deixa aquele likezinho aí. Eu vou mostrar mais dois exemplos, tá? Um exemplo agora é de compra, que o anterior foi de venda, para mostrar duas partes, e vou mostrar um terceiro exemplo. E o terceiro exemplo vai ser fundamental para você entender o que eu estou querendo passar com perfeição. Vai ser fundamental o terceiro exemplo. Observe só. Vamos primeiro identificar a tendência e a estrutura do movimento. Anteriormente estava acumulado, concorda? Basicamente o mercado não andava. E aí ele rompeu aqui forte, ó, rompeu todos os topos anteriores. Iniciou uma pernada de alta, ó, nível de oscilação principal, daqui para aqui. Voltou e rompeu forte. Temos outro nível de oscilação principal. Ele rompeu o topo ao invés de romper o fundo. Então o mercado confirmou o nível de oscilação principal para cima, iniciando uma movimentação de alta. Ok, identificamos a estrutura do movimento e identificamos a tendência. Perfeito, primeira etapa concluída com sucesso. Agora vamos preparar e projetar a nossa operação. Temos aqui a nossa região de topo, que o preço fez isso daqui. Aqui é o topo, né? Que antes era a resistência, agora é um suporte. O mercado ele volta aqui. Opa, já voltou. O que é que eu vou procurar aqui para entrar em uma operação? Eu vou procurar padrões gráficos, vou procurar um padrão de candlestick, eu vou fazer uma leitura aqui na pressão, na força do movimento. Se você já viu as lives anteriores sobre leitura barra, né, leitura de Allbrooks, você vai ter uma certa facilidade na hora de identificar um padrão gráfico. E vamos fazer aqui essa leitura com vocês, ó. Já identifiquei a tendência e a estrutura do mercado. Agora o preço está na minha região de suporte, só que eu não posso simplesmente deixar uma ordem apregoada aqui para quando ele chegar ele pegar, porque muitas vezes o preço pode pegar a ordem e pode continuar descendo. Então se continuar descendo já vale stopar sem você ter muita escolha. Então não é interessante operar assim no desespero. Então
na hora de preparar e projetar é onde também eu procuro meu sinal de entrada, né? Que é um padrão gráfico, um padrão de candlestick. Você concorda comigo que aqui é uma boa barra de sinal? Olha só, o corpo dela é maior do que 50% da barra, é uma barra que está meio que engolindo a barra anterior. Observe que o fechamento dela foi acima do fechamento da barra anterior ou das barras anteriores, ó. A barra vermelha fechou aqui, a barra verde fechou aqui, ela fechou aqui em cima, fechou com um corpo grande, ela está engolfando a barra anterior, então aqui é uma boa barra de sinal. Então o que é que eu faço aqui? Tendo toda essa movimentação, vou projetar meu alvo e meu stop. Observe que eu entrando em operação aqui, tem dois pontos. Tem um primeiro stop aqui, abaixo logo do fundo que o preço está deixando, que é um stop um pouco mais arrojado, porque aqui ainda está na região, digamos que região de respingo. O preço pode continuar trabalhando assim, ó, aí ele acaba stopando em uma dessa. E tem o outro ponto de stop que é mais protegido, é um stop mais técnico, que é aqui abaixo. Abaixo da última pernada, que tem um nível de oscilação principal. Reconheço que é um stop mais caro, mas um stop técnico seria aqui. E o seu alvo, você olha lá no passado, procura uma resistência lá no passado, você projeta aqui no mínimo 1 para 1, né? Se você está assumindo isso daqui de stop, tenta assumir isso daqui ou mais, acima de 1 para 1, 1,5 para 1, 2 para 1. Você gerenciando as operações assim tende a ficar positivo no longo prazo, né? Então, beleza. Completamos aqui a segunda etapa, preparar e projetar. Agora, nós vamos clicar na operação, certo? Agora vamos clicar e vamos entrar na operação, porque porque primeira e segunda etapa bateu perfeitamente, agora nos resta a atitude e entrar na operação. Então vamos entrar na operação e acompanhar esse mercado aqui agora. Operação muito bem feita também, operação muito bem planejada. Cumpriu ali os nossos 3 pré-requisitos para entrar na operação e pau, clicamos e entramos na operação. Agora eu vou mostrar a terceira situação. Veja só, ele vem de uma movimentação forte de alta, né? Fez a pequena retração aqui deixou o topo. Aqui na frente, ó, nessa barra, ele rompeu o topo. Então nós temos outra pernada de alta, certo? Outro nível de oscilação principal. Só que aí ele voltou e ficou fazendo pullback, ó, várias barras pequenas. Só que quando chegou aqui mais na frente, ó, nessa barra, ele rompeu o topo novamente. Maravilha! Então, digamos que você entrou no mercado agora, nessa situação, né? E aqui ele fez o pullback. Olha só, se você pegar daqui, né, onde o preço rompeu, nós temos uma movimentação interessante. É uma situação parecida com a situação anterior, né? Só que aqui o mercado já andou um pouco mais. Encontramos um nível de estrutura que é semelhante e o mercado está em uma região de suporte. E olha só essa barra de sinal. É uma barra de sinal ainda mais bonita do que a barra anterior, porque olha só a sobreposição superior dela. Quase não tem, não é verdade? É uma barra muito forte de alta, que fechou acima aqui de 2 fechamentos de barras anteriores. É uma barra que o contexto está legal, está na região de suporte. É uma barra que indica uma pressão muito boa para cima. Então qual o próximo passo aqui? Você pode colocar o seu stop aqui mais arrojado e pode colocar o seu stop aqui mais abaixo, que é abaixo do nível da oscilação principal anterior. Ó, pegou daqui para cima, você coloca o seu stop aqui abaixo. Concorda? O seu alvo, se você está correndo isso de stop, no mínimo você tem que, né, tentar pegar o mesmo tanto para ganho. E aí você define acima de 1 para 1. Maravilha? Baseado em informações do passado também e tudo mais, como já discutimos. Vamos acompanhar aqui esse mercado? Olha só. Preço... Opa, tá estranho isso daqui, né? Opa, olha, forte, né? Então o alvo mínimo está mais ou menos aqui, ele está chegando próximo ali de descer. Opa, tá voltando. Calma aí, tá estranho, né? Tá voltando. Pau, estopou. Aí é ruim, aí é complicado. Exatamente, é complicado. Porque eu tô fazendo questão de trazer essa situação de stop loss. Porque o que nós estamos falando aqui, o que eu estou ensinando, não é
100%. Nenhuma análise relacionada à análise técnica ou relacionado a investimentos a longo prazo, análise fundamentalista, seja lá qual for a análise que você fizer para entrar em operação no mercado financeiro, seja operação de buy and hold, swing, day trade, nenhuma operação é 100%. Todas elas têm um risco. E a operação de day trade, muitas dessas operações irão dar errado. Mas qual que é o ponto? As operações que você ganhar, as operações que você fizer positivas, as operações lucrativas, vão cobrir as suas perdas. Desde que você gerencie suas operações da forma correta, né? Entre operações que você vai ganhar no mínimo um pouco mais do que você perderia. Por exemplo, se você perderia R$100, entre operações que você ganha pelo menos R$150, né? Mas é bom mesmo você ganhar acima de 2 para 1. Se você vai perder R$100, vai ganhar R$200. Mas eu sei que muitas vezes o alvo fica muito longe para deixar 2 para 1 e a situação ela obriga colocar um pouco antes porque a próxima resistência, o suporte está logo ali. Então eu entendo, mas procure entrar em operações que você ganha pelo menos alguma coisa a mais do que se você perdesse. E entrando em operações que têm a probabilidade acima de 50%. Significa que se você ganhar 50% das vezes e perder 50% das vezes, você ainda vai sair no lucro. Então não se assuste com situações como essa. As operações podem bater os seus 3 passos, as suas 3 etapas fundamentais, ser uma operação que tem uma probabilidade razoavelmente alta, e aí você entrar a operação desenrolar contra você. É normal, acontece. Maravilha? Então quando acontecer esse tipo de situação, não se desespere. Se você não estiver bem para continuar operando, fecha a plataforma, vai espalhar a cabeça, vai relaxar, e aí você volta no outro dia pensando de forma serena, pensando com tranquilidade. Então essa é a situação que eu queria trazer para vocês. Espero de verdade que eu tenha ajudado. E tamo junto, até o próximo vídeo. Um grande abraço.